É um projeto bem interessante, né? Aqui a gente vai dar uma abordada mais, assim, tendendo ao técnico, mas não sendo tão técnico assim. É fundamental, assim, que eu sei que tem muita gente aqui que já tem experiência, já tem um desenvolvimento bem interessante a respeito dessa parte de teatro, dessa parte de música, dessa parte de persona. Então a gente vai dar uma aproximada mais em cima dessa situação, em que nós vamos ter e vamos tentar caracterizar um pouco o que vocês podem se tornar, como vocês podem trazer, podendo ser ou não, sua personalidade, porque uma vez que você vai criar aquele personagem, você pode transformá-lo de qualquer maneira que você tenha interesse. Então você vai pegar aquele personagem, idealizá-lo e aproximá-lo ou não das suas características. Então, ou seja, nós vamos ter um personagem, nós vamos desenvolvê-lo e vamos criar características. E a partir disso que a gente vai começar o que é ser palhaço, certo? Então nós vamos pegar e abraçar um pouco essas características e dando um norte como desenvolver um personagem, como trazer brincadeiras, como pessoas na história desenvolveram esses personagens. Então é fundamental vocês já terem ideia de como vocês querem se tornar ou desenvolver o que vocês já são. Se você já tem em mente quais são as características do personagem ou da persona que vocês têm, então vamos desenvolver, vamos elaborar, vamos trabalhar como se faz uma piada, certo? Então, João Pedro pode iniciar essa parte. Pode ser, João Pedro? Oi? Alô? Oi, pronto. Pronto. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho da história do palhaço. O palhaço ou clown, personagens clownescos que não são necessariamente palhaços, mas podem ser considerados, foram documentados desde o Antigo Egito e entre povos americanos. Eles ocupam posições sociais, geralmente, ao contrário, por exemplo, do bobo da corte, que tá lá só pra entreter um cara rico. E às vezes também pra dar uma notícia ruim pra ele, sabe aquela cena de filme que o bobo da corte vem falar uma coisa ruim, o rei fica com raiva, coisa uma alavanca, ele cai no poço? Tipo isso meio que fora a parte do poço realmente acontecia. Enfim, o palhaço ele tinha várias funções sociais, inclusive uma função religiosa, não sei se era de ilustrar as peças no cultos religiosos ou de demonstrar algum valor através do humor, não tenho certeza. Era uma pesquisa um pouco mais aprofundada que não é bem o escopo do trabalho. Mas tinha esse povo do sul dos Estados Unidos, o povo Pueblo, em que eles tinham esse palhaço preto e branco aí, bem assustador, que, se eu não me engano, também aparece assim, vagamente inspirado a essa pintura corporal naquele filme Cavaleiro Solitário, que tem o Johnny Depp, que é um pouquinho estereotipado, né? Convenhamos, mas tá lá. O personagem clownesco ele também tem o papel de criticar a algo social, às vezes, seja ele popular, ou seja, quando tem essa função mais religiosa, que, como eu disse, é um pouco nebulosa para mim. Foi derivado, assim, o clown atual, o palhaço atual, foi derivado muito do teatro renascentista. Ele evoluiu desde a comédia dell'arte, que eu vou falar um pouquinho depois, que se espalhou para outros cantos da Europa, virou a Arlequinada,
Depois a pantomima, inclusive os ingleses têm sua própria pantomima, aí evoluíram até o cenário do circo e de comédia atual. No contexto do circo, o pai vamos dizer, do circo, foi um cara chamado Philip Astley, que ele fazia hipismo, ele era do exército, e ele queria fazer um show de hipismo. E entre os intervalos das acrobacias, das demonstrações dele, ele colocou palhaços e acrobatas para entreter o povo. Além disso, ele também percebeu que as manobras com o cavalo eram mais fáceis de fazer em círculo, daí o nome circo. A demonstração das habilidades dos acrobatas e dele mesmo eram muito mais impressionantes perto de alguém que não sabia fazer também. E esse formato meio que resultou na formação do circo. Inclusive numa das relações mais conhecidas do circo, que é a relação Augusto e Cara Branca, que é um palhaço mais rebestado e um mais habilidoso. Outro formato conhecido de circo foi popularizado nos Estados Unidos pelo P.T. Barnum, que é aquele do filme Rei do Show, que é muito bom, porém um tanto romantizado. Você quer falar isso, Macari? Pode ser, pode ser. Tudo bem. A gente pode trabalhar um pouco que é o palhaço e o clown, né? Uma vez que nós temos essa questão do palhaço do italiano, Paglia, né? A gente sempre lembra do Pagliacci, né? Também. Pois os palhaços antigamente se chamavam as roupas de palha, né? Como proteção das quedas e entre polias, né? Porque das antigas a gente sabe que o palhaço também era o segurança, que trabalhava também para trabalhar com animais ferozes. Aí ele sempre tinha que ter essas proteções e a questão de se segurar em determinados contextos. Servem também como função social, não só do circo, mas também outros trabalhos como contexto de comédias, tradições, e ajudam também nessa questão desse contexto. Também tem a diferença estilística pelo clown, que é considerado artisticamente superior aos outros que falam da mesma coisa. E é diferenciar quem quer que tenha cuidadosamente o colônio, porque é mais ou menos isso. O clown também é a questão da exposição do ridículo, uma vez que ele vai estripular essas características. Logo que é o tipo de pessoal único, o clown também representa o que ele faz. Lembrar dos bobos, dos bufões, da Idade Média. Também não se trata de outras questões, ou seja, uma questão de externa, mais ampliação, caricata, de aspectos ingênuos e puros do ser humano. Portanto, essa questão mais estúpida, mais caricata, mais que vai se estender até os dias de hoje. François Freitalini, que é um membro tradicional da Assembleia dos Clowns Europeus, dizia: nem no teatro, no teatro os comediantes fazem de conta que nós, os clowns, fazemos as coisas de verdade. Então, eles fazem de maneira tão espontânea que se tornaria uma coisa bem real. Então, ser palhaço não é simplesmente pintar o rosto, vestir-se de engraçado ou colocar um nariz vermelho. Ser palhaço é um ideal de vida e você que escolhe acolher o universo encanta envolvido nisso. A recompensa não é em forma de pagamento material, é pagamento espiritual que recebemos. O sorriso extraído do rosto de uma criança é único e exclusivamente do seu. Você batalhou para conseguir. Vive o esterol e é todo sorriso frouxo. Então a gente tem que entender isso, né? O relato de muitas pessoas que fazem esse meio, principalmente do pessoal que faz trabalho, palhaçaria em hospitais ou em centros clínicos, eles falam que realmente, às vezes eles vão praticamente sem pique, desanimado, mas quando chegam lá e começam a brincar com os pacientes, eles se animam e se divertem, certo?
Então agora vamos falar um pouquinho da persona, né? Em que você vai pegar aquela característica e aproximar-se um pouco de você. Então, vai apresentar características mais comuns dos seres humanos de forma exagerada, de forma caricata, e você vai desenvolver aquela realidade. Ao mesmo tempo que é ingênuo, é esperto, é considerado um personagem carismático, bondoso, mas que pode revelar ao seu lado mal. Ou seja, você vai transformar aquele personagem em ou um espertinho que tenta se dar em cima do outro, se dar bem em cima do outro, ou vai transformar aquele personagem mais ingênuo, que é mais engraçado, é, 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 mais burro, mais bobo. Considerando que a partir de uma década de 60, da década de 50 para cá, os palhaços começaram a se tornar mais infantilizados ainda. Infelizmente, aqui no Brasil, assim, não que não seja tão infantilizado, mas infelizmente a gente conhece que alguns palhaços não são tão infantilizados assim. Mas o cerne, a origem deles é simplesmente mais humilde. Você quer falar dessa parte, João Pedro? Dinâmica de personagens? Então a gente tem essa questão, né? A dinâmica de personagens. Existem várias dinâmicas de personagens de arte, mas outras foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. A Oi, mesma. Macari, desculpa que Não, eu pode. comecei a falar e o microfone estava desligado. Não, tranquilo. Então é mais É, fácil. Assim, vai, continue. pois é. Então, só um adendo na questão do clown e do palhaço. Tem gente que diz que tem diferença, tem gente que diz que não tem, tem gente que diz que um serve uma função social, outra é artisticamente superior, um é só de circo, outro trabalha outros contextos da comédia. É um negócio muito confuso, as traduções dos textos não ajudam, é uma coisa meio difícil. Tem gente que diz que diferenciar é elitista, e também tem gente que diz que diferenciar coisa de quem quer ser culturalmente colonizado, porque é inglês e tal. Enfim, quanto às relações, né? A dinâmica de personagem. Muitas das dinâmicas de personagem são derivadas da comédia dell'arte, ou de outras formas de teatro que surgiram depois, e do circo, então foram desenvolvidas com o tempo. Embora sejam algumas relações mais consagradas, o palhaço pode adotar qualquer uma que sirva efeito cômico ou crítico, seja em dupla ou em maior número. E nisso a gente tem vários arquétipos que você pode adotar. O trouxa e o malandro é um muito utilizado, o habilidoso e o desastrado, o patrão e o servente também era muito visto na comédia dell'arte. Não precisa ser um servente, pode ser só uma pessoa de classe social mais baixa. Também pode ser o corno e o amante, também tem essa que pode ser utilizado. O que você imaginar, que você achar que puder fazer funcionar, você pode usar como uma dinâmica. É mais fácil estabelecer uma relação em dupla ou em mais pessoas do que sozinho. As duplas existem mesmo quando há mais personagens na história, e é mais fácil fazer piadas, as gags, etc., em dupla, incluindo a plateia ou o paciente, do que seria só você. E nisso nós temos alguns tipos de palhaço, que o Macari pode começar a Pronto, detalhar alguns. quando a gente trabalha mais essa questão da persona, a questão da caracterização, a gente pode dar alguns nortes quando falamos de tipos de palhaço, né? Em que você vai se aproximar perante aqueles palhaços já padronizados. Então, você tendo esse norte, você pode se aproximar e dizer qual tipo de características vocês querem explanar ou se vocês querem se caracterizar perante a realidade que a gente vai trabalhar, com certeza, né? Então, uma vez que nós temos a situação
Outra vez que nós temos nossas características e qual norte vamos seguir, melhor ainda vamos poder caracterizar qual tipo de palhaço nós podemos ser. Por exemplo, nós temos essa questão do palhaço Augusto, que é o mais atrapalhado, o mais bobão, sapatos extravagantes, faz parte com cara branca, diz que seu nariz é vermelho, pois está possivelmente bêbado. Uma versão menos exagerada é o Augusto Europeu, que se popularizou como palhaço de hospital. Esse sim é menos atrevido, mais brincalhão, mais infantilizado, para não se tornar uma coisa mais chocada, né? Mas enfim, é aquela característica do palhaço mais ingênuo, aquele palhaço mais humilde. Nós temos aquele palhaço de cara branca, que é o palhaço que faz escada com o duplo do Augusto, que é aquele palhaço mais ingênuo, e esse Augusto seria o mais espertalhão, que iria usar o outro como escada para se dar bem. Então, esperto, mais elegante, ele nunca consegue reproduzir suas malabarismos, mas sempre cai com suas pegadinhas. Ou seja, vai sempre cair nas pegadinhas do palhaço Augusto. Ou seja, alguém vai ajudar o outro a poder fazer a piada. Então, a dupla vai se ajudar, como a gente falou antigamente, na outrora, como se desenvolver aquelas piadas e aquela história. É o contra-Augusto na história entre dois palhaços. O caricato é aquele que eu já falei, que vai chamar o personagem em um elemento mais histórico. Vai poder ser um policial, um bombeiro, uma dona de casa, e vai extrapolar aquela característica. Uma vez que nós sabemos que a caricatura é quando você pega uma característica e exagera nela, para realçá-la. Mas agora nós estamos falando de uma forma mais cômica. Então, o tipo popular é o vagabundo, ele vai extrapolar aquela situação mais humilde, é o morador de rua, que foi caracterizado um pouco depois da Revolução Industrial. Eles vão caracterizar essas piadas com aqueles moradores de rua naquela Revolução Industrial. Ele vai pintar uma barba falsa, roupas rasgadas, com remédios, né, possíveis, por exemplo, depressão, mas de maneira cômica, né? Também costuma ser triste, né? Mas explorar de maneira cômica essas situações, né? Então, trazendo um exemplo mais para a nossa realidade, nós temos aquele palhaço mestre, que é um palhaço que é apresentador, ele vai cheio de autoridade, responsável pelo funcionamento do espetáculo, ele vai dar oportunidade para os outros palhaços. A gente, por exemplo, era muito característica de Natan, como vocês podem ver nessa foto, e vocês viram em alguns vídeos, ou se vocês tiverem tido a oportunidade de conhecer no Pronto Sorriso, ele sempre era o apresentador que ele apresentava os outros palhaços, dava oportunidade para fazer as piadas, junto com Eduardo, junto com Ana Clara, junto com Lara. Então eles traziam sempre a deixa para o outro palhaço fazer a piada. Então era a característica do escada e do palhaço mestre. Uma vez que o escada era aquele bobo que sempre caía nas armadilhas do outro, e o mestre era aquele que simplesmente apresentava a situação. Nós temos a dama de pantomima, que é feito sempre por um homem interpretado por mulher de meia idade, com vestidos e perucas. A pantomima é a figura de drag queen, tradicional da pantomima inglesa, onde é um dos elementos cômicos em contagens de contos de fadas, reconhecidos com muita música, Pronto, humor. Marcelo, deixa eu só Você quer dar uma detalhar um explanada? pouco isso. Aham. Ok. Posso dar sim. Então, esses três últimos que o Macari comentou, eles são os três palhaços clássicos das relações de circo. O Augusto, que é o abestado, e o cara branca, que é mais esperto, mais habilidoso, que vai fazer as coisas que requerem habilidades, o Augusto não consegue reproduzir, e o caricato, que é qualquer um que precisar entrar na história. Nisso, temos outros personagens clownescos que eu achei interessante falar, que é a dama da pantomima. A pantomima é um gênero teatral derivado da comédia de arte, que ela é feita sempre por um homem interpretando uma mulher de meia idade, usando um vestido enorme, peruca cafona.
é uma figura drag queen, pode ser considerada, e ela conta história para criança, onde tem vários elementos cômicos na recontagem de contos de fadas, é uma contação de história misturada com teatro, enfim. Fora da Inglaterra, a pantomima costuma designar outros gêneros teatrais que não a pantomima inglesa. Quanto à questão de ser drag, a caracterização drag pode sim ser clownesca. Tem muita drag que faz show de comédia, é muito engraçado. Mesmo que não seja com a intenção de exatamente quebrar estereótipos de gênero, mas, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem a Raimundinha e vários comediantes que se vestem de mulher para efeito comédico. Pode passar o slide do Pierrot. Macari? Oi? Passou não? Alô? Passou? Oi. Passou o slide? Pronto. Então, tem também um palhaço que... Passou sim. Passou? Ah, é isso aqui, né? Sim. Outro tipo de palhaço um pouco mais conhecido é o Pierrot, que é aquele clássico palhaço triste. Na história, ele é apaixonado pela Columbina e a Columbina deixa ele pelo Arlequim. Ele usa roupas brancas, grandes, com detalhes pretos, a maquiagem branca. Ele é ingênuo, sempre cai em pegadinha. Também ele tem essa relação entre um ser habilidoso e o outro ser mais ingênuo. Ele é um personagem da comédia dell'arte que... Então, a comédia dell'arte, ela é a base do teatro e da comédia moderna. Tipo, várias relações e personagens explorados lá no século XV, no Renascimento, ainda são utilizados até hoje. Era uma forma itinerante, eles iam viajando por aí, se apresentavam em praça pública e tal. Inicialmente era popular, mas eles foram ganhando apoio de gente rica e eles foram indo para grandes salões, mas sempre existiu a forma popular. A comédia dell'arte se considerava como se fosse assim algo acima, porque vários personagens e vários maneirismos eram tão aperfeiçoados que eles consideravam a arte mesmo. Vários personagens eram inclusive passados de pai para filho. Enfim, sobre a estrutura, sempre tinha um roteiro simplificado, com espaço para o improviso, que iria interagir com a plateia, bem como inserir alguma sátira social, seja de alguma coisa mais, alguma relação patrão-empregado, nobre plebeu mais fixa, ou de alguma coisa que aconteceu recentemente. E uma coisa muito importante, entre as características da comédia dell'arte, é a fisicalidade, a corporalidade, a voz e a expressão. Os personagens, eles costumam ser, como é itinerante, nem todo mundo se entende todo mundo. Pessoas têm diferentes dialetos e tal. Então, a fisicalidade, a comédia física é uma maneira de se fazer entender, ou mesmo de arrancar o riso, mesmo quando a pessoa não entende. Você às vezes não entende a piada, mas a pessoa está lá sendo abestada, você ri do mesmo jeito. Também tinha muitos elementos de acrobacia e mímica, e todos os personagens usam uma máscara, exceto os enamorados, que eu vou falar mais adiante. Ou os que usam uma maquiagem bem pesada, como é o caso do Pierrot.
Uma estrutura importante é os Latsi. Latsi é o plural e Lazo é o singular, que eles evoluíram para o que a gente conhece como gag. A gag é uma piada que você vai fazer, seja ela física ou alguma coisa assim que vai bater e fazer rir. É uma peça curta de comédia que você inclusive pode repetir, aí vira uma running gag, ou tipo um bordão, coisas assim. Ela pode ter um começo, um meio e um fim, ou não, pode ficar subtendido. E gag também pode se referir aos adereços, que também é sempre muito interessante ter na prática, na nossa prática que a gente teria de palhaço de hospital. Porque é uma coisa que você pode usar para interagir e para lançar mesmo a piada, seja ela verbal ou visual, como uma flor que esguicha, um frango de borracha, coisa assim. Na época, era coisa do tipo a calça que cai, ou um confete, ou coisa assim. Você ter gags prontas é muito importante no ofício do palhaço, do doutor palhaço, para ter o que trabalhar, porque nem tudo dá para puxar com a interação do paciente. É ao mesmo tempo que é importante saber ler a sala e entender quando aquela gag vai ser apropriada ou não. A comédia dell'arte influencia tanto a comédia moderna, influencia desde do Charlie Chaplin até Chaves. Eu encontrei uma dissertação na internet ontem à noite que chamava Chaves de A Comédia dell'arte Latino-Americana. E ele fazia vários paralelos entre os personagens da comédia dell'arte e Chaves, e você percebia que era, de fato, uma maneira de trazer para o popular latino-americano uma peça medieval italiana, e era muito interessante, para você ver a influência que isso chega até hoje. Quanto aos personagens, tinha 3 caracterizações de personagens na comédia dell'arte, que são o Zani, Vecchi e Innamorati. Zani são os criados, eles são de classe baixa. Naquela comparação, o Chaves seria um deles. Na verdade, o Chaves, o Kiko e a Chiquinha, por exemplo. Os Zani são criados, eles são de baixa classe, o Alerquim, por exemplo, é um Zani, ele é um causador de conflitos de classe social muito frequentemente. Os Vec são, Vec quer dizer velho, eles são de alta classe, eles são patrões avarentos e estraga-prazeres. Eles geralmente também fazem parte da treta. E também tem o casal da história, os Innamorati. A história frequentemente roda quando não roda na relação patrão-empregado, ou patrão e plebeu, roda nos Innamorati, que sempre tem um empecilho para eles ficarem juntos, ou coisa assim. Eles costumam ter nomes de verdade, do tipo Alejandro, Fernando, ou qualquer nome que esteja lá na música da Lady Gaga. Enfim, e eles são os únicos personagens sem máscara. Exatamente, a Dona Florinda, o Professor Girafales e o Seu Madruga, eles são VEC. Todas as categorias, elas possuem subdivisões. Cada uma com seus maneirismos típicos que eram tão bem especificados que era até passado de pai para filho. Aí, nessa imagem, tem algumas imagens de alguns personagens com seus trajes típicos, mas eu não vou mais detalhar tanto.
Bom, então, gente, eu acho que é isso.